A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo que se encontra em Atos 13, versículo 2 e 3 nos diz: Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Todo crente, todo servo de Deus, todo seguidor de Deus deve orar, deve jejuar como Jesus nos ensinou. E como Jesus nos ensinou, vamos ler em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 18. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se complazem em orarem em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Deus vê tudo. Toda oração que nós fazemos em voz alta, em voz baixa, em espírito, Deus ouve. E Ele sabe se aquela oração está vindo do fundo do coração, do fundo da alma, se é uma oração verdadeira. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mesmo antes de nós pedirmos ao Senhor algo em nossas orações, Deus já sabe o que vamos pedir, Deus já sabe a nossa necessidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma oração que Jesus nos ensinou. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se nós perdoarmos todos aqueles que nos ofendem, o Pai, o Senhor, também nos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as nossas ofensas. Quando nós orarmos, devemos estar de coração limpo, sem ódio, sem mágoa de alguém, para que o Senhor venha a nos ouvir, atender às nossas orações, às nossas petições
de acordo com a vontade dele e não a vontade nossa, porque o nosso Deus, ele vê além, ele vê o amanhã, ele sabe que aquilo que ele nos atender amanhã será para o nosso bem. Por isso que nós devemos pedir a ele que faça conforme a sua vontade, que ele sabe o melhor para nós. Nós, como não sabemos o amanhã, pode ser que uma coisa que a gente está desejando tanto hoje, se nós conseguirmos, amanhã nos trará tristeza, nos trará tribulação, nos trará lutas. Então, vamos pedir ao Senhor, faça, Senhor, isso por nós, nos ajude, mas faça conforme a tua vontade, na hora que for da tua vontade, que o Senhor sabe de tudo, sabe, e Deus quer o melhor para nós, o Pai quer o melhor para o Filho. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Quando jejuarmos, ninguém precisa saber que nós estamos em jejum. Como os hipócritas, que desfiguram o seu rosto para os outros perceberem que ele está em jejum. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Tudo que fizermos, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tudo que fizermos, que seja para a honra do nosso Pai, e não para nos exaltar, e não para recebermos a honra que é do Senhor Jesus. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Se orarmos em silêncio, Deus ouvirá as nossas orações. Se orarmos com voz alta, Deus ouvirá, desde que seja uma oração sincera, pedido sincero, que não façamos como os hipócritas, que oravam alto, para que todos ouvissem as suas orações, e eles receberem o mérito, receberem a honra, que somente o Senhor é digno dela. A oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, como adoração, comunhão, ações de graças, feito de modo belo por Miriam, Débora, Davi. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Uma oração sincera, de coração puro. O que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Ciro-fenícia fizeram. Há respostas de Deus para quem o busca
incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória com o exemplo de Samuel, bem como o da igreja primitiva. Se Deus ainda não te atendeu a sua petição, não atendeu a sua oração, continue orando incessantemente. Deus vai responder, porque Deus é fiel. Na hora certa, na hora de Deus, Deus vai responder e vai te dar vitória. Temos que orar sem cessar e não deixar que a nossa fé se vá. Porque o que mantém-nos de pé é a fé em nosso Senhor. É crer que nosso Senhor está conosco, está ouvindo as nossas orações e vai nos atender, vai nos dar vitória. Glória a Deus. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. O crente não pode ficar sem orar, não pode ficar sem conversar com o Senhor. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveravam em oração. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, precisa da água para se manter em pé, nossa alma, nosso espírito precisa de alimento, precisa de oração para continuar de pé, para continuar firme na presença do Senhor. Precisamos estar sempre em oração. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, como Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. A palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Devemos pedir a graça do Senhor. Pedir ao Senhor que nos ensina a orar, nos ensina a ser gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas, etc. O importante é orarmos fielmente, fazer aquela oração sincera, ser sincera com o Senhor. Não importa se estarmos de pé, deitados, de joelhos, sentados. A oração tem que ser uma oração sincera. Que Deus do céu, nos céus, vê o oculto. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar
sempre, orar sem cessar. O lugar de oração. Jesus disse que podemos orar secretamente no nosso aposento, ou outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. Todo crente, todo servo precisa tirar aquele momento a sós com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar que estivermos, podemos orar. Se não der para orar alto, às vezes estamos no trabalho, às vezes estamos numa fila de banco na rua. A gente ora em espírito, que o Senhor ouve. Qualquer lugar que nós estejamos, se nós fizermos uma oração sincera, se nós clamarmos ao Senhor com sinceridade, o Senhor está nos ouvindo e vai nos atender. Não importa o lugar em que estivermos, Deus, Ele ouve e nos atenderá. Deus é fiel. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. É importante que nós estejamos fiel à palavra de Deus, que estejamos cheios da palavra de Deus, para que o Senhor do céu, no céu, Ele nos ouve e nos atende, porque Deus é fiel, Deus não nos esquece, Deus, Ele ouve e nos atende. Jesus não condenou a oração feita em público. No texto bíblico, em estudo, o Senhor Jesus não condenou essa oração, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é aquela oração que seja individual, que seja coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação ou intenção do orador ser visto e louvado pelos homens. É essa oração que Jesus condena. Aquela oração que o homem faz em alta voz para ser visto pelos outros, para receber a glória que somente Jesus merece. Essa oração é condenada por Jesus. Igual os hipócritas, fariseus buscavam, iam para as esquinas orar em voz alta, para serem vistos. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca a glória para si e age com humildade. As expressões "entra em seu aposento e fechando a tua porta", que está em Mateus 6, não significa que devemos ter um quarto somente para oração. É claro que nós podemos fazer um cômodo em nossa casa, ter um quarto só para oração. Podemos sim. Um local particular para falarmos com o Senhor. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, 5, 6, sua ênfase não é o lugar, mas e sim a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus
de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Tirar aquele lugarzinho, aquele cantinho para ficar somente com Deus. Ter aquele encontro com Deus, aquela conversa com Deus. Ter intimidade com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu. O servo sincero, ele não busca aplauso para si, não busca glória para si, porque ele sabe que a recompensa vem do alto, que a recompensa vem com o Senhor, que é o Senhor que recompensa todo aquele humilde e manso de coração, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que serve o Senhor com sinceridade. Deus conhece o que está dentro do nosso coração. E Deus é fiel e Ele retribui tudo o que fizermos para Ele. Não useis de vãs repetições nas orações. O que o Senhor quis dizer com isso? Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, palavras ditas por dizer, perde o foco que é Deus. Deus é o nosso alvo. A nossa oração tem que ser direcionada a Deus. E se firma em vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor despreza longos períodos de orações, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, quanto mais falar, quanto mais alto falar, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas, feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como, por exemplo, a oração de Samuel, Ezequias. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade. Mecanismo. Tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Deus, Ele sabe se a nossa oração está sendo sincera. Aquela oração sincera, vinda do fundo do coração, Deus, Ele ouve e responde. Oração sincera, feita com o coração sincero. O Senhor Jesus, Ele não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não conduzida por vãs repetições. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. E mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos,
quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação. Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus, Lucas 18:12. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para o qual fora enviado pelo Pai. Jamais por mera tradição. Então, o jejum, nós podemos jejuar quantas horas nós decidirmos, né? Se temos condições de jejuar até meio-dia, tudo bem, até 3 horas. Então, não há um horário estipulado por Jesus para a gente fazer jejum. Basta que nossas orações, nossos jejuns sejam feitos com humildade e com sinceridade. Deus recebe e nos recompensa. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, entendemos que a prática de jejum, do jejum é livre. Um ato voluntário, espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da nossa alma, com motivos especiais. Que seja diante de algum perigo que a gente esteja vivendo, que seja de alguma tristeza, né, que estamos vivendo, ou da tentação, como está em Mateus 9, 14, 15. No contexto de Mateus 6, 16 ou 18, o ensino de jejum também é a respeito da humildade e descrição da prática. Ninguém precisa ficar sabendo o dia que a gente está jejuando. Não precisa a gente mostrar que a gente está jejuando. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar aquela espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o rosto. Mateus 6,17. Ele quer dizer que nós não precisamos dizer a todos que nos rodeia que estamos jejuando. Não mostrar aquela falsa espiritualidade. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa
busca a glória de Deus. A oração e o jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Todos servo de Deus, todo crente precisa ter aquele momento com Deus. Precisa jejuar para fortalecer espiritualmente, porque o mundo há tantas perseguições, há tantas coisas que nos aflige, que quer roubar a nossa fé, roubar a nossa salvação, que nós precisamos estar firme nesses dias maus. Precisamos estar revestidos do poder do Senhor. E esse poder nós encontramos na oração, no jejum. Precisamos estar fiel, estar sincero com o nosso Senhor. Que o Senhor nos dá força para vencermos nesses dias de tribulação, nesses dias de tristeza, em que o mundo está querendo nos destruir. Mas o Senhor nos guarda. E nós, com Jesus, nós venceremos. Que o Senhor esteja sempre conosco e nós prontos a permanecermos fiéis com o Senhor, na oração, no jejum, na gratidão, nas nossas ofertas, sermos sempre fiéis, porque o Senhor nos conhece. Não adianta tentarmos enganar o Senhor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O cristão conhece a palavra de Deus, sabe da importância da oração e do jejum como exercício espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Devemos estar firmes na presença do Senhor, orando sem cessar, que o Senhor está sempre de ouvidos atentos para nos ouvir. Orar, jejuar, que o Senhor está conosco e firmes na presença do Senhor, nós chegaremos na vitória, que é morar com o Senhor. Que o Senhor possa continuar te abençoando e fique com Jesus. Deus te abençoe.